música da semana. Vamos embora! O dinizismo travou o Vascão e pegou 3 derrotas, tá feio. O tricolor emendou um pontinho, pegou e empatou com o Cruzeiro. E no Barradão 0-0 pro Fogão. Valeu, Mirassol, que legal, ajudou o Mengão. Segura o malvadão! Cafézinho com Escobar. Cafézinho com Escobar. É só chegar. Cafézinho com Escobar. Hoje em Realengo! Tem flamenguista? Tá no desespero. Tá bolado com o Mengão. Se o Arrasca é brasileiro, era o 10 da seleção. Eu já vejo o rubro-negro, líder do Brasileirão. Na Liberta eu garanto, vou ser tetracampeão. Porto tá no desespero. Como será que está o Palmeiras hoje? Tremendo. Com o Flamengo fungando no cangote aqui assim, ó. Palmeiras já perdeu o que ele tinha que perder, só pro Mirassol. Segue o líder. Cadê o mundial dele? Ih! Dia 29 o almoço vai ser porco. É isso aí. Dia 29 o almoço é porco assado aqui em Realengo. Se o Arrascaeta fosse brasileiro, ele era o 10 da seleção. 10 e capitão. 10 e capitão. 10 e faixa. Mas e o Neymar, pô? Não, Neymar tá morto. Neymar já era. Valeu, Neymar, ó. Tamo Aí. junto aí, Neymar. Um abraço. Você tá agradecendo que ele não jogou nada ou porque você gosta dele mesmo? Ah, duas coisas. Chega aí, Homem-Aranha. Calma que o Homem-Aranha vai demonstrar agora todos os seus poderes. Vai, Homem-Aranha! Que isso? Valeu, Homem-Aranha! O Flamengo vai levar o brasileiro, moleque. Não sou brasileiro, mas como a Libertadores. É o Milton Cunha, não? Não vem não com coisa lisa que eu quero enfeite. O alvinegro, que empate triste. Pegou vitória e não convenceu. No comecinho teve grande chance no pé do Barbosa, mas ele perdeu. Esse aqui é meu fã. Quando aparece Ele na falou televisão, ele contigo? falou comigo hoje, meu, mas vou hoje. trazer aqui. Hoje. Caramelo. Pô, cara, pô, você é meu parceiro pra caramba. Você tem um recado, atenção. John Textor. Pode falar que a gente vai traduzindo. Avisar pro John Textor que Vai, aqui Gil. o ano começa em janeiro. Não é março, não é abril, não é em maio. O que você acha que o Botafogo tem que fazer diferente para o ano que vem? Dá uma benzida lá que tá Dá bravo. uma benzida, o problema é espiritual. Traga de Bora, urubu. Arthur Cabral. Arthur Cabral vai embora. Traz Luiz Henrique Almada. Luiz Henrique Almada. Igor Jesus. Neymar. Neymar não, Neymar não. O tricolor quer sorrir, pra Liberta voltar. Botafogo e Bahia, o Fusão vai passar. Mas escuta aí, agora eu vou reclamar. Cotovelada foi clara, tinha que expulsar. Aquela cotovelada. Pô, pelo amor de Deus, a cotovelada. Se Fala fosse o mais. Flamengo era vermelho. Merecia a expulsão? Vergonha! O árbitro tem que ser punido! Fábio é o melhor jogador do Fluminense. Melhor goleiro do mundo. Eu joguei na Suíça, Chilili. fiz 5 gols. Esse ano, Ah, esse ano? Flamengo campeão Esse brasileiro. ano. Pô, mas tu tá de Fluminense, pô. Quem é o pai do Flamengo? Quem é o pai do Flamengo? É o Fluminense. Pronto, tá explicado. Vascão tava bom demais, agora só sabe perder. De nível se faz melhor, não quero mais sofrer. Vasco. O que aconteceu com o Vasco? O Vasco tinha conseguido 4 vitórias seguidas. Agora já tomou 3 cipoadas já, meu. O time tá se poupando, cara. Ah, tá se Tem poupando? Copa do Brasil aí. É o Diniz, tá cansaço? tudo Diniz. Por quê? O que o Diniz tá... Vai inventar. Fala, irmão. Nunca perdeu final. Copa do Brasil, perdeu uma pro Flamengo só. É, já perdeu uma já. Quase bateu já, deu embora. Além disso, é um dos goleiros mais bonitos do mundo. Léo Jardim. Pô, ele é lindo, Léo Jardim. O time do Vasco, ele é um time razoável. O que atrapalha o time do Vasco é uma coisa, um detalhe, a bola. A bola. Engraçado que o Flamengo não ganhou do Vasco, né? Nos 2 jogos. Cafézinho com Escobar. Cafézinho com Escobar. É só chegar.
E o Vasco, hein, iniciou a troca do gramado de São Januário. Ele tava meio feinho, né? Cheio de mancha e tal. O clube prevê que essa nova grama vai estar no esquema já na partida contra o Internacional, dia 28 de novembro, quando o Vasco volta a jogar em casa. O Vasco tem seu maior número de convocados no ano. Ao todo, serão 4 desfalques para o próximo jogo contra o Grêmio. Isso é o famoso riso de orgulho e desespero. Puma Rodrigues, Paulo Henrique, Carlos Cuesta e o Robert Renan. Ainda não há uma definição se vai existir alguma logística especial para contar com Cuesta, com Gomes e com Puma na partida contra o Grêmio, que é o próximo jogo do Vasco. Assim como na última data FIFA, o clube vai avaliar a questão de minutagem de cada atleta e o tempo de deslocamento para entender o que será viável. E aí, Pedrosa, tá feliz, tá triste? Tá o quê? Cara, eu não fico bolado com a questão de convocação, sabe? É muito ruim você perder os atletas, mas eu sempre entendo que o cara tá lá realizando o sonho dele e tá sendo coroado com o bom futebol que ele tem jogado. O Paulo Henrique já estaria fora dessa partida, então ele tomou o vermelho, ele vai cumprir essa suspensão. E a questão do Cuesta, do Andrés Gomes e do Pumita, o Pumita me preocupa mais, porque você já não vai ter o Paulo Henrique e não vai ter o lateral reserva, que é o Pumita. E aí, provavelmente, ele pode improvisar novamente o Tietê. Ele é titular? O quem? O Puma? Não, ele não é titular. Mas é viagem, Mas ele né? joga, ele tem minutos, né? Digamos assim. Então, ao mesmo tempo, na última vez que o Pumita foi para a seleção do Uruguai, ele voltou rapidamente, ele ficou à disposição. Então, eu ainda acho que o Vasco vai criar alguma logística para ter o Pumita contra o Grêmio. E é isso, o Carlos Cuesta e o Carlos Andrés Gomes podem, sim, ficar fora também. Mas eu repito, gente, isso não me preocupa. É pra esse jogo aqui, ó, da 34ª rodada lá na Arena do Grêmio, né, em Porto Alegre. A ausência do Cuesta também me deixa. Se você pudesse escolher um, qual seria? Pra ficar fora? Pra ficar dentro. Cuesta, com certeza. Pra jogar. Com certeza. Mais que o Robert? O Robert? Não tá o Robert? Ah, não, é o Gomes. É o Gomes. Com certeza o Cuesta. Pra mim, lá na frente você pode jogar com o Ryan, Coutinho, Nuno e Verratti. E aí você vai ter a tua dupla. Exato. Na zaga, a discrepância do titular pro reserva é muito grande. Por mais que o Cuesta tenha falhado aí na última partida contra o Juventude. E bem ou mal, você vai improvisar um Tietê ali. Na zaga, você destrambelha. Não tem como. Não tem como. É só ver, depois que esses jogadores chegaram, o Vasco cresceu de produção, a gente começou a falar de um Vasco possivelmente ir para uma pré-Libertadores. Depois que eles saíram do time, o Vasco caiu de produção novamente. Olha aí, esses são os próximos jogos do Vasco. Grêmio, que é esse que a gente está falando. Depois vai pegar o Bahia também, fora de casa, na Arena Fonte Nova. E depois vai receber o Internacional em São Januário. Quais são os outros dois aqui para acabar o campeonato? Pega quem na última? Vou pegar aqui. Que são 38 rodadas, tá, gente? Então, depois desse jogo aqui do Inter, tem mais 2 jogos, o campeonato está encerrando o Vene Casagrande. Essa projeção de ponto aí, você acha quanto? O Vasco? O Vasco pega Mirassol. Pra mim, o Vasco ganha Gente, é porque eu acho o Grêmio, assim, um time muito fácil de ser batido, independentemente seja em casa ou não. Eu acho que o Vasco tem condições de ganhar do Grêmio. Jogar lá contra o Bahia é difícil. Eu botaria, sei lá, empate e derrota. Ganhar, o Vascão tem que ganhar do Bahia. Lá do Bahia é Você vai difícil, cometer cara. o crime? Olha só. Sério. Me ajuda a te O ajudar, Bahia é um Pedro. dos melhores mandantes do campeonato. É difícil. Cara. O Bahia Mas eu quero que eles percam. Bahia fora de casa é gatinho. Em casa é leão. Entendeu? E os outros jogos são Mirassol e Atlético Mineiro. Mirassol em São Januário, Atlético Mineiro fora. Então joga o último jogo fora. E ó, com uma reforma de São Januário pro ano que vem, o Vasco encaminhou um acordo para jogar lá na minha casa, no estádio Newton Santos. Isso já estava sendo falado, né, gente? Já. O trato entre os clubes será válido, pelos próximos 3 anos. Pedrosa, tem mais informações, Pedrosa? Tem, a gente pode falar não só disso, mas também da troca de gramado que vai acontecer em São Januário. Primeiramente, essa situação com o Newton Santos já era muito bem encaminhada, desde que começou o papo de reforma. O Vasco encara o Newton Santos como um estádio muito positivo também, porque você tem 45 mil lugares, digamos assim. Sim, é isso mesmo. Então, você vai poder atender o seu sócio torcedor do Rio de Janeiro por completo.
Porque muitas vezes em São Januário, o cara que paga o sócio, quando o rating abre lá, 5 estrelas, 4 estrelas, acaba o ingresso e mesmo o cara que tem 2 estrelas, 3 estrelas, às vezes fica sem ingresso. No Newton Santos não, você vai poder ter jogos a todo momento lotados lá dentro do estádio. E eu acho que o vascaíno tem que abraçar essa ideia. O Newton Santos também é um local que você não vai ter um gramado ruim. O Vasco vai se adaptar à questão da grama sintética. Eu acho que é uma boa escolha desse setor, principalmente para não ficar migrando toda hora. Joga aqui, joga ali, joga ali. Eu acho que o Newton Santos pode ajudar o Vasco nesse sentido. E a questão da troca de gramado, a gente sabe que a gente explicou lá aquela questão das manchas, que não atrapalhava o esportivo, mas estava atrapalhando esteticamente. Os jogos do São Januário realmente traziam uma estética muito feia para o que é o campeonato. Eu acho que essa troca de gramado vai ser muito interessante. Mas logo agora? Então, eles vão trocar o gramado agora, tá? Até o jogo contra o Internacional, que é quando o Vasco joga lá na sexta-feira, para justamente tirar essas manchas. Aí a pessoa pergunta assim, Pedrosa, mas então não vai ter reforma? Vai, porque a grama pode ser reutilizada em qualquer outro local. Para quem não sabe, a grama ela não é plantada e fica ali fixa. Elas são camadas, placa, né? Elas são placas. E aí o Vasco pode, quando começar a reforma, pegar essa mesma grama que vai ser replantada, que vai ser trocada, digamos assim, e utilizar no campo do CT, utilizar no campo da base. Então, a troca de grama não vai ser um dinheiro gasto à toa e nem impede a reforma do Vasco. Muito pelo contrário, essa grama vai ser preservada e utilizada pelo Vasco. E quando que começa a reforma? Quando que ele fecha? Final do ano? A tendência, finalizando a questão da venda do potencial construtivo, dezembro, janeiro. É isso que o Vasco trabalha então nesse já momento. a próxima temporada todinho o Vasco já está em São Januário. Já está no Newton Santos. Vou pensar. Você vai trabalhar. Literalmente vai ser sua casa de festa. Caraca. Vou pensar. Você me quer ou não me quer? Eu acho que você faz um trabalho sensacional. Eu tenho certeza que você tem várias músicas preparadas para o gigante. Só que não vai trabalhar muito. Te tratei muito bem lá quando você foi. Vai dobrar final de semana? Haja voz, hein? Te tratei muito bem lá, hein? Só ganha lá quando jogou Vasco no Iguaçu, Vasco no Fluminense, Vasco não sei o quê. É verdade. É mesmo. O tapetinho deu sorte pro Lucas Pedrosa. Eu gosto do tapetinho. Propostas do Flamengo sobre o fair play financeiro. Tratamento de clubes em... O que é R... Não, isso eu tô vendo, pô. Quero saber o que é RJ. Ele falou no meu vídeo, RJ/RJ. Tá, RJ/RJ. Procura no GPT, então. Impedir que clubes utilizem o período de não pagamento de dívidas como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas nesse período e perda de pontos. Afeta diretamente o Vasco da Gama. E aí? Ó, só para vocês entenderem, a proposta apresentada pelo Flamengo afetaria, por exemplo, o Vasco, que está tendo a sua recuperação judicial sendo alvo de pedidos de impugnação. O Flamengo também usou outro expediente, o do expediente judicial, quando estava em recuperação financeira e pagou dívidas através do ato trabalhista, que foi o caso que o Flamengo fez lá atrás, na época do ministro Caputo Bastos, que comandava, da situação do Ronaldinho Gaúcho. Bandeira presidente, né? O Bandeira. Para você entender, peraí, Vini, para você entender. Dívida trabalhista, paga, não paga, paga, não paga. O Flamengo fez um acordo com o Ministério Público, que era o seguinte, toda a receita que entrar, 10% ou 15%, automaticamente é destinada para pagar dívidas trabalhistas, não só com jogadores e com funcionários, porque na nossa época, o nosso mês tinha 90, 120 dias, mas o da tia da limpeza também, da cozinheira também, porque a gente era um pouco mais fácil segurar 3 meses. A gente ganhava um pouco melhor. Agora, a galera que ganhava pouco, muitas das vezes, a gente não precisa fazer propaganda, a gente deu moral direto, porque você não consegue não se tocar com alguém que ganha 1000 vezes menos que você e passa necessidade. E naquela época a galera tananã e andava. Enfim, Fernandão, isso afeta diretamente o Vasco. É interessante a gente falar sobre isso, porque aqui no Rio atinge o Vasco, São Paulo, Corinthians. Se a gente for buscar... Corinthians também está enrolado. Corinthians está com problema. Muito. O Atlético Mineiro há pouco tempo estava com problemas. Foi comprado, uma forma de aquisição um pouco diferente das outras SAFs, que isso aí é coisa lá do dono da bola, Minas Gerais. Mas o Vasco também soube se precaver com relação à justiça, pedindo essa recuperação judicial, coisa que o Botafogo também fez, para poder, de uma forma mais
equilibrada, equalizar suas dívidas. E o Vasco fez muito bem. E o Flamengo, acho que vai chorar e não vai conseguir nada. Por quê? Porque não é o transfer ban. O Corinthians teve transfer ban por uma vez. O Vasco também teve esse ano transfer ban. O Fogão teve também, não teve? É quando você não paga uma dívida com um jogador, na compra de algum jogador, e a FIFA te proíbe de fazer contratações. Isso é outro problema. Com relação a isso, o Flamengo pode até reclamar, mas o Vasco judicialmente conseguiu o direito de pedir essa recuperação e agora vai poder contratar quem quiser sem problema nenhum, na minha opinião. Quem também tem muitos desfalques por conta da data FIFA é o Vasco. O lateral direito Paulo Henrique foi chamado por Ancelotti. Puma Rodrigues defende a seleção uruguaia e Andrés Gomes e Carlos Cuesta se apresentaram à seleção colombiana. O Cruz Maltino vai usar o período livre para tentar corrigir os erros, já que vem de 3 derrotas seguidas. A última foi no sábado, diante do Juventude, em São Januário. Para voltar a dar alegria para a torcida. E a torcida, a gente tem que saber agora ser criticado, porque o que a gente merece agora é crítica. Eu acho que nós estamos aqui, todo mundo em prol do Vasco, de fazer as coisas acontecerem para o Vasco. Estou fazendo tudo. E os jogadores, a gente vai procurar melhorar para o jogo do Grêmio. Garantia a gente não tem, mas trabalho, seriedade, tá todo mundo querendo fazer o melhor. Mudança dentro do campo, mudança, a gente vai buscar a mudança. A gente vai principalmente mudança do resultado. Fala do Vascão, Rodrigo Brandão. Breno, e o Vasco vai aproveitar esse período sem jogos em São Januário para realizar a troca do gramado. Desde a partida contra o Juventude, sábado, dia 8, até o próximo jogo, que vai ser contra o Internacional, dia 28, serão 20 dias, tempo suficiente para realizar essa troca e que vai solucionar o problema estético do gramado, que passa por uma mutação alterando a cor. E isso vem ocasionando as manchas no gramado que pioraram do ano passado para esse ano. São apenas manchas, não interferem na qualidade do gramado, mas esteticamente vem incomodando bastante e a diretoria resolveu utilizar esses dias sem jogos para realizar a troca. O clube poderia esperar mais um pouco, esperar a reforma de São Januário para fazer tudo de uma vez, mas decidiu fazer nesse momento, até porque o Vasco pode disputar a final da Copa do Brasil no seu estádio, caso avance. E essa era uma preocupação, estar com um gramado em perfeitas condições de jogabilidade e também esteticamente para receber a grande final da Copa do Brasil, caso avance. Valeu, Breno. Valeu, meu caro Rodrigo Brandão. Essa questão de gramado, né, do Vasco lá em São Januário, sim, tá muito feio o gramado, isso é verdade. O gramado está feio. Eu já vi gente falando que está em boas condições, mas assim, a sequência de jogos do Vasco também acaba castigando o gramado e é normal, tá? Isso é normal, não é uma crítica pessoal ao Vasco. Não quer que jogue lá, não é isso. É porque também, dependendo da crítica que faz, o pessoal se ofende a São Januário. Não é isso, eu adoro fazer jogo em São Januário. Agora, o gramado tem que ser trocado, tem que ser tratado. Óbvio que isso está sendo empurrado para frente, porque tem a possibilidade da reforma, né, de São Januário, a questão lá da venda do potencial construtivo, se vai entrar o dinheiro para fazer a reforma e tal, e aí certamente estão esperando. Já falei isso aqui, e é bom a gente sempre lembrar que esse gramado do Vasco lá de São Januário é antigo, né? Obviamente ele vem sendo cuidado ao longo do tempo, mas nunca foi feito, desde os anos 80, uma troca completa do gramado. É de você tirar tudo e aí comprar os tapetes novos, que hoje em dia é tudo em tapete, né? Vem os rolos lá do gramado, você coloca e depois tem que cuidar, obviamente, porque é uma planta, ela vai ficar plantada ali, é como se fosse uma muda, né? Do gramado novo, caso ele seja trocado. Mas não foi o caso. Então, assim, de fato, teria que ser tratado. É uma preocupação do Vasco para ter o gramado em perfeitas condições, ou então em melhores condições do que está hoje. Mas eu acho que pela visão feia que o gramado deixa, né? Aquelas manchas, já te falaram que é fungo, eu não sei, se é queimado de sol, já falaram várias coisas. Mas, de fato, assim, ele fica feio, mas não tá tão ruim quanto aparenta estar, é isso que eu tô dizendo. O gramado está bom para jogo, mas já pode melhorar. Melhor. Isso que eu ia falar, já foi melhor. O Vasco, por exemplo, não treina há muitos anos em São Januário, então já deu um alívio muito grande no gramado, mas já foi melhor. De fato, se o Vasco quiser, numa eventual final, jogar lá, tem essa possibilidade, acho que poderia dar uma melhorazinha no gramado de São Januário. Eu sei que é um assunto que às vezes é meio assim, fora do campo e bola, mas é interessante a gente trazer esses detalhes pra galera. O que vocês acham, hein? Cara, eu tenho assistido aos jogos do Vasco, inclusive alguns trabalhando, estive lá no Vasco Juventude, e a bola tá rolando, que é uma beleza. É óbvio, gente, assim, pensando no produto, em gente, vamos envelopar um campeonato brasileiro bonitinho pra entregar aquele papo chato também de, vender
para outras praças. Aí beleza, aí fica feio, visualmente não fica legal. Mas sinceramente, Breno, tem tanta coisa no futebol brasileiro para ser envelopada antes de nos preocuparmos com a qualidade visual do gramado de São Januário. Gente, pelo amor de Deus, isso nem deveria ser uma preocupação tão grande. O importante é que a bola está rolando. Tem gramado aí que tá horroroso, os caras jogam uma tintinha verde ali em determinados trechos e é jogador tropeçando, se lesionando. É uma coisa horrorosa. Então, isso me preocupa muito pouco. O gramado de São Januário vem resistindo bem. Pelo visto, reta final também de São Januário, né? A gente tem acompanhado as informações. Pelo visto, em breve teremos o estádio sendo fechado para a reforma. Mas até aqui não tem do que reclamar, não. Se é Vasco, tá na colina.